Boa tarde, Henrique Freitas. Obrigado por Obrigado pelo convite. ter aceito o nosso convite. Foi secretário de Estado do PSD, foi também deputado e agora vai ser candidato pelo Chega. Revê-se no projeto de André Ventura ou foi uma oportunidade para voltar à primeira linha da atividade política que aqui viu? Quem é político nunca deixa de estar na primeira linha da atividade. Pode ter vários tipos de intervenções. Eu revejo naquilo que tem sido e aquilo que foi exposto hoje pelo André Ventura no discurso da manhã, e eu estou aqui para contribuir e para ajudar a derrotar o PS. E se estou no Chega é porque entendo que neste momento, naquilo que podemos chamar a direita sociológica, é o Chega que está a federar esses vários movimentos. Aquilo que é perceptível, não é a coligação do PSD, é que eu não consigo chamar Aliança Democrática. Chamarei, se não suporta, Miguel Rodrigues, coligação liderada pelo PSD. Eu participei na AD de 79, eu andei naqueles carros com as bandeiras, com os t-shirts da AD, a cantar o hino da AD na Natália Correia, e portanto custa-me ver em que a AD se transformou em 2024. Mas é um desrespeito pela história da AD, estar a fazer esta reutilização? Eu não quero utilizar essa expressão de desrespeito, mas porventura quem está hoje em dia no PSD e no CDS não viveu a AD. Se calhar por uma questão de idade, certamente. Mas diz que quem está na política nunca sai da política, foi... Nunca sai, eu continuei, eu saí da por onde é que política, andou? Andei na Distrital de Lisboa. Eu fui votando e através da minha intervenção e, aliás, que o governo dele foi um exemplo. Eu não consigo olhar para os atuais dirigentes do PSD e ver essa energia, essa capacidade de motivação, esse entusiasmo que eu vi aqui hoje. Mas não deixa-me só consigo. perguntar-lhe quando é que deixou de sentir isso? Eu deixei sentir, quer dizer, não há nenhum processo que seja um momento, quer dizer, isto não se quebra de um dia para o outro. Isto há uma ruptura que vai lentamente... Mas já quer dizer, sentia isso, por exemplo, sim, com o Rui Rio? Esse foi o meu último momento em que eu ainda votei no PSD. Mas já achando que nas eleições, por exemplo, para os delegados, aos congressos,
vinha decaindo uma linha política que sempre foi a minha desde 1979. O que é o PSD que eu acho muito curioso? Houve umas eleições em que na minha zona geográfica eu tinha o apoio do senhor da salsicharia, do senhor da tabacaria, do senhor dos restaurantes mais populares. E eu estive lá há 15 dias. Sabe quem é que eles vão votar? Vão votar no Chega. E, portanto, eu acho que está a haver aqui uma coligação que será engraçado analisar como é que ela depois se materializar no dia 10, mas de pessoas que normalmente não gostam dos partidos, pessoas que são abstencionistas. Mas também acredita na tese que o Chega pode ser governo, ou de que André Ventura pode ser primeiro-ministro? Acredito. Que André Ventura pode ser primeiro-ministro? Acredito. Agora, nestas eleições. Enfim, eu acho que é possível e necessária uma mudança. E parece-me, olhando aos sinais da sociedade, que há muito mais esperança, há muito mais motivação olhando para a André Ventura do que olhando para outros líderes da direita. Isso eu não tenho a mais pequena dúvida. Mas se ninguém se quer um acordo, uma união, se ninguém quer estar com o Chega no espectro político nacional, mas, o que é que experimente perguntar aos eleitores o que é que eles querem. Porque às vezes nós dizemos os partidos entendem A, B ou C, mas o que é que os eleitores desses partidos pretendem? Porventura, o crescimento do Chega tem a ver com essa ideia tonta, peço desculpa por usar o termo, de se achar que há linhas vermelhas. Mas porquê que há linhas vermelhas? O Chega é um partido democrático. Quer dizer, eu não conheço aqui ninguém dos meus amigos que seja uma extrema-direita, fascista, nada. São pessoas que eu tenho visto ao longo da minha vida, cruzei com elas em vários congressos do PSD. Mas é mais próximo do Chega nas questões da igualdade de género, da imigração, onde o Chega marca um maior fosso face à direita tradicional. Do discurso hoje de manhã. Inteiramente. Deixa-me colocar aqui um dilema. Tendo sido governante de Durão Barroso, prefere como primeiro-ministro de Durão Barroso ou André Ventura? Não posso fazer essa questão, eu percebo a sua lugar. Eu tive a maior das honras de ser convidado pelo Durão Barroso, de quem aliás também fui assistente da universidade, tenho uma excelente relação pessoal com ele. Falou com ele sobre esta mudança? Não. Eu acho que cada um de nós temos um momento de liberdade e decisão pessoal e nestas matérias temos que correr o risco das decisões serem pessoais, embora tenha obviamente consequências a nível político. Mas não falei com ele. E não tem uma escolha preferencial entre Durão e André Ventura? Neste momento não se pode. É uma coisa que me perguntar se prefiro o Montenegro ou o Sá Carneiro. São tempos diferentes. Mas aí teria preferência. Aí já eu responderia. Não teme ser acusado de estar à procura de tachos, uma expressão que André Ventura gosta tanto de usar ao chegar agora assim à política? Não, porque assim, eu acho que quem fez política, e eu fiz política desde 1979, não tem que estar sempre na ribalta, mas nós todos somos políticos. Aliás, costuma-se dizer que quem tem o bichinho da política tem sempre o bichinho da política até morrer. Isso está cá sempre. Eu acho que foi-me posto um desafio. E se eu dissesse não, esse desafio, eu acho que não ficava bem com a minha consciência. Posso perguntar-lhe quem é que o convidou, com que dirigentes do Chega é que falou? Sim, com todo o gosto. Eu tenho uma relação de amizade com o Diogo Pacheco de Amorim, que depois transmitiu ao Dr. André Ventura. Ele criou essa relação? Sim, através de amigos comuns, que inicialmente a minha ligação ao Chega começa através deste lado da defesa nacional e, em primeiro lugar, através dos antigos combatentes. Mas entende a estratégia mediática de o Chega andar a dizer publicamente que vai ter nas listas independentes, ex-PSD, ex-CDS? Mas por que não? Um partido tem que representar aquilo que a sociedade e tem que ler da sociedade. Se neste momento as pessoas... Por aí, é aquilo que eu também sinto. Quem anda na rua percebe isso. Quem anda de táxi em Lisboa percebem quem é que os taxistas vão votar. E os sinais da sociedade são esses. E, portanto, não acho nada errado que um partido queira abranger nas suas filas gente de variedade da iniciativa liberal, do PSD, independentes, com certeza, qual é o mal. Não é abranger, é usar essa estratégia. Mas quer dizer, mas porquê é que será usar a estratégia? Não tem que ser usar a estratégia. André Ventura, nos últimos dias, falou várias vezes do facto de essas pessoas irem integrar as listas. A estratégia tem que ser dizer a verdade. E ele está a dizer a verdade. Ele está, de facto, a acolher no seio do Chega pessoas que vêm de pessoas independentes, pessoas da iniciativa liberal e pessoas do PSD. E eu chego aqui ao Congresso e é isso que eu vejo. Eu vejo pessoas como eu, não foram as pessoas que mudaram. Não? E as pessoas que estão aqui que eu vejo, que eu revi em vários congressos do PSD, eu cruzei-me com elas hoje. Portanto, não acho que seja propaganda, acho que é transmitir aos portugueses uma verdade
Acha que vai contribuir para uma credibilização ou institucionalização do Chega? Não, eu apenas venho dar experiência numa área que eu julgo ter, que é a defesa nacional. Luís Montenegro falou há pouco do cenário de André Ventura como Primeiro-Ministro e do Chega como Governo. As sondagens para já não nos indicam isso e por isso eu queria aqui lançar outro cenário, que é Luís Montenegro já disse que não é não ao Chega. Caso a AD, ou a coligação liderada pelo PSD, até lhe posso também chamar assim para lhe fazer a vontade, para ver se me dá a resposta. Caso a coligação liderada pelo PSD consiga vencer, mas sem maioria absoluta, acha que o Chega deve mandar esse governo abaixo? Não, o que eu acho é que se houver um governo liderado pelo Chega, em que o Chega for o maior partido na área à direita portuguesa, eu estou convencido que esse governo existirá. Tenho a certeza de que existirá. E, portanto, agora faz-me uma pergunta ao contrário. Se o PSD e a coligação que o PSD tem for o partido mais votado, tem a obrigação, perante Portugal e perante os eleitores do PSD, julgo eu, de formar um governo com o Chega ou com a Iniciativa Liberal. Porque o Chega, certamente, sendo o principal partido, dará a mão ao PSD para entregar o governo. Mas ficando à frente, não é responsabilidade da AD andar a cobiçar esse voto do Chega? Não, mas como é que a coligação liderada pelo PSD consegue formar governo se não tiver na Assembleia uma maioria de votos? Não faz sentido. Mas aí o Chega não pode acabar a contribuir para que a esquerda se mantenha no poder? Não. Eu fiz parte de um governo que simpaticamente refere, do Durão Barroso. O Durão Barroso, naquela altura, teve 40%. O Paulo Portas teve 9%. Porquê que o Durão Barroso não pediu ao Paulo Portas, olha, já está isso no Parlamento, que eu vou para o governo e tu votas só aquilo que eu quero? Não. Fez-se uma coligação pós-eleitoral. A questão é que, antes mesmo de ir a votos, que é aquilo que vai acontecer, Luís Montenegro já disse que não é não. Mas esse é um erro. Porquê é que o PSD meteu na cabeça que tem que agradar à esquerda para fazer combate político? Mas erro ou não, mas agora é um Luís Montenegro é obrigado a voltar com a palavra atrás. Mas é um erro, mas isso é um problema dele. E se calhar ele está a pagar, eleitoralmente, o erro que está a cometer. O eleitorado não perdoará Montenegro se ele não contribuir para a mudança de governo e para a derrota do PS nas próximas eleições. Então entendo que não haverá hipótese de a AD ganhar com o voto útil. Eu acho que Portugal é mais importante e, portanto, os partidos não socialistas têm que se entender para criar uma alternativa e um governo novo. Isso eu não tenho a mais pequena dúvida. Mas não há aqui uma ideia de que votar no Chega pode ser inconsequente, sendo que está a contribuir para um cenário de ingovernabilidade? Eu acho, curiosamente, que pela primeira vez está a acontecer um fenómeno em que votar no Chega é um voto útil. Se não consegue governar, se o PSD não conta com ele para governar... Mas se o Chega for o principal partido, eu faço-lhe a pergunta, então se o Chega for o principal partido, o PSD deita o governo do Chega abaixo? E permite que o PS governe? Não faz sentido nenhum. Basear-se nas impressões dos taxistas e do senhor da mercearia. Mas isso é o povo. É porque nós mas é porque André Ventura cita muitas sondagens para falar do crescimento, mas as sondagens indicam que André Ventura está muito longe de ser líder de um governo. A questão é assim, se eu só ouvisse sondagens e depois as pessoas com quem eu falo, e as pessoas com quem eu falo falam com as pessoas que eu falo, e dissesse, não há aqui ninguém, eu não conheço ninguém que passe do PSD para o Chega, eu não conheço ninguém que esteja descontente com a política e que não vá votar no Chega. Não, isso existe. A minha dificuldade neste momento é quantificar quanto é que isso vai representar. É o voto escondido que existe para já. Existe, sim, se quer dizer escondido, mas eu conheço muita gente, eu não estou aqui a falar por falar, eu conheço muita gente que não vota, que acha que se deve limpar Portugal e que acha que este voto não pode ser desperdiçado. Ou seja, o voto não Chega não é desperdiçado. Certamente o voto não Chega, e essa é das razões que eu estou aqui, é porque quem vota não Chega sabe que isso contribuirá para a saída do PS do governo, que é o melhor que se pode fazer neste momento. Tem a expectativa de voltar ao governo, liderado por André Ventura? Nem que fique em primeiro, André Ventura? Nem que fique em primeiro. Mas não aceitava. Nesta questão de Luís Montenegro excluir o Chega, considera que Marcelo Rebelo de Sousa tem sido mais aliado do partido Chega ao não o excluir de uma solução governativa? O Presidente da República deve-se manter num determinado nível do debate político. Não creio que seja útil para ninguém. Estamos aqui a dizer que o Presidente da República é mais Chega, é mais PSD ou mais PS. Henrique Freitas, muito obrigado pela sua disponibilidade para se juntar a nós a esta a 6ª Convenção Nacional do Chega.